O tema de hoje da mensagem é graça para viver, graça para caminhar. Lucas capítulo 5, do verso 17 ao 26. Nós vamos fazer a leitura então dessa palavra. Aí nós vamos orar. A cura de um paralítico. Amém? Texto bem conhecido. E acontecendo que, em um daqueles dias, estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Amém. Até aqui. Querido Santo Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. O Senhor sempre está conosco, Pai, como o Senhor prometeu. Obrigado, Senhor. Te pedimos graça nessa hora, Senhor, para ouvirmos e para anunciarmos o Teu Evangelho, a Tua palavra santa. Deus, confessamos a nossa incapacidade de falar e de ouvir a Tua palavra, Senhor. Somos totalmente dependentes e carentes do Teu Espírito Santo, do Teu ensino, Senhor. Fala conosco, fala no nosso coração, Senhor. Grava essa palavra no nosso coração, Pai, para que seja instrução, seja ensino, seja luz na nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor. E agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmão. Amém. Aleluia. Esse texto, normalmente a gente vê o enfoque dele muitas vezes em muitas pregações. Eu já ouvi algumas pregações que falaram muito comigo, sempre dando enfoque, muitas vezes, dando enfoque nos 4 amigos desse paralítico, na fé que teve esses 4 amigos. E realmente isso é uma grande lição para nós, de como é necessário que a igreja se movimente apoiando aquele que está numa situação de paralisia, seja espiritual, até mesmo física, se movendo em prol de um, 4 se movendo em prol de um. Mas hoje nós não vamos focar muito nesse aspecto. Aliás, não vamos focar nesse aspecto. Nós vamos falar mais especificamente da vida daquele homem, que foi curado, e também na discussão acerca do perdão dos pecados que Jesus teve com os fariseus, com os escribas e os fariseus. No verso 17, tem um enfoque muito grande ali, falando que a virtude do Senhor estava sobre ele, estava com ele para curar.
né? Ou seja, se você olhar nos versos anteriores, você vai ver Jesus no capítulo 5 de Lucas. Né? Nós estamos naquele texto da cura do paralítico. Amém? Se você olhar um pouco antes desse texto que nós lemos, você vai ver que Jesus realizou muitas curas ali. Muitas curas ali na sequência. Por isso que o Espírito Santo deixou registrado aqui em Lucas, né, que no verso 17, capítulo 5, verso 17, no final do verso 17, diz assim que a virtude do Senhor estava com ele para curar. Certo? Então, quer dizer, realmente o Senhor estava ali fazendo prodígios ali diante dos olhos do todo o povo, né? Mas essa cura em específico, Jesus está trazendo um ensino para nós. Além da cura maravilhosa que ele realizou, né, de você ver um paralítico, uma pessoa que não podia andar, que não podia se mexer, provavelmente era um tetraplégico, né, uma pessoa que não tinha os movimentos dos seus membros. E essa pessoa ser curada, essa pessoa sair andando, carregando o seu leito, que nem Jesus falou, levanta, toma a sua cama e vai para a sua casa. E ele foi embora glorificando a Deus. Uma situação tão maravilhosa, um milagre tão maravilhoso que o Senhor realizou. Mas além da beleza desse milagre, que já é algo extraordinário, né, o Senhor ainda nos traz alguns ensinos maravilhosos nessa passagem. Maravilhosos. E nós vamos focar mais especificamente nesse ensino que o Senhor nos traz aqui. O que o Senhor está querendo nos mostrar aqui? Né? Então ele usa essa passagem para um ensino, algo do Evangelho, algo maravilhoso do Evangelho. E aqui eu quero aproveitar já que nós estamos falando de ensino, estamos falando do Evangelho, eu quero aproveitar e fazer um parênteses aqui nessa passagem e fazer a leitura aqui de um texto que está em Romanos, no capítulo 1, verso 16. É um texto bem conhecido, que ele fala assim, amém? Isso deixa marcado capítulo 5, isso aí. Que a gente vai voltar lá para ele, vai continuar a leitura lá depois, né? Mas em Romanos, no capítulo 1, verso 16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Essa parte específica que eu queria enfatizar. O Evangelho, então, tem a ver com o poder de Deus. A palavra de Deus e o poder. A relação que essas duas coisas elas exercem, né? O Evangelho juntamente com o poder de Deus. Quando o verdadeiro Evangelho é proclamado, é liberado o poder de Deus. O poder de Deus, então, vem e age por meio dessa palavra. O poder de Deus, ou seja, o poder de transformar vidas, o poder de salvar vidas, de transformar vidas. E o poder, por que não dizer, o poder de curar, né? O Evangelho tem esse poder. É a palavra de Deus. Um importante teólogo do século XX chamado Karl Barth, né, o autor desse livro aqui, Carta aos Romanos, né? Ele faz algumas ponderações muito, muito interessantes aqui a respeito do Evangelho e do tema da carta de Romanos, já que nós acabamos de ler um versículo em Romanos, né? Que eu acho que cabe bem aqui como uma introdução do que nós vamos falar aqui, né? Quando se refere que o tema da carta de Romanos, né, que está no versículo, no capítulo 1, versículo 16 e 17, a sequência daquilo que nós acabamos de ler, né, que o justo viverá pela fé, não é assim?
Então, o tema da carta de Romanos é justificação pela fé. Esse é o tema central da carta. Mas esse tema central, ele tem uma causa e tem um efeito. A causa, identificada por Karl Barth ali na Epístola aos Romanos, é a fidelidade de Deus. Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel à sua palavra. Porque Deus é fiel. Por causa disso, né, tem como efeito a fé gerada pela fidelidade divina. Ou seja, a exposição do Evangelho, ao expor o Evangelho, né, isso gera em nós, olha o poder de Deus, está vendo? Isso gera em nós fé para crer. Nem a fé vem de nós mesmos. Isso é importante pontuar. Nem a fé vem de nós mesmos. Tem um versículo que diz que Jesus é o autor da fé. Ou seja, nem a fé é produzida por nós mesmos. Porque se a fé fosse algo produzido por nós mesmos, ainda assim teríamos algum motivo para nos gloriar. Mas não temos esse motivo para nos gloriar. Porque tudo vem dele. Tudo é para ele. Tudo é por meio dele. Tudo que nós recebemos vem do Senhor. Inclusive a fé. Então essa fé para crermos e para recebermos vida e para sermos por ele transformados, veio por meio da pregação do Evangelho e veio pelo poder de Deus de transformar, de gerar aquela palavra em nós, transformando isso em fé. E através disso nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Dessa maneira somos perdoados dos nossos pecados, da prática de delitos e pecados que cometemos outrora. Somos perdoados pelo Senhor. Aleluia. Glórias ao Senhor. Amém. E essa exposição do Evangelho como ação direta do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, pode então produzir um efeito entre dois possíveis. Um efeito entre somente dois possíveis. A fé ou o escândalo. Muitos não aceitam o Evangelho. Muitos não creem no Evangelho. Não é assim? E isso produz neles, então, escândalo. Então, a exposição do Evangelho e o poder de Deus vai produzir fé naqueles que o recebem e vai produzir escândalo naqueles que o rejeitam. Amém. Feito esse parênteses, que eu creio que é muito importante para aquilo que nós vamos introduzir, vamos voltar ao texto de capítulo 5 de Lucas, né? E nós vamos, então, dentro disso que nós acabamos de expor aqui do Evangelho, do poder de Deus, né, da palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus, né, e da transformação que a palavra de Deus nos pode gerar em nós, pelo poder de Deus. Né? Vamos então voltar para o texto. É interessante dizer aqui, contextualizando essa passagem, de que Jesus estava voltando para Cafarnaum. E naquele momento específico, Jesus morava em Cafarnaum. Jesus tinha mudado de Nazaré e estava mudado de Nazaré para Cafarnaum. Talvez por uma questão até estratégica, de posicionamento geográfico ali, porque ali ficava mais simples para sair, ali pegar um barco, atravessar o Mar da Galileia, enfim. Possivelmente uma questão até estratégica ali de pregação do Evangelho, né, de anunciar o reino de Deus. Então Jesus estava ali, naquele momento, morando em Cafarnaum. Então Jesus está voltando para casa nesse momento. Ele volta para casa e ele está numa casa, quando o texto diz lá em Mateus e Marcos, nesses outros dois evangelhos também relatam essa passagem. Né? Agora não me recordo se é em Mateus ou em Marcos, mas diz que Jesus estava em casa. Mas esse em casa é no sentido de que Jesus voltou para Cafarnaum. Né? Não necessariamente que ele estava na sua casa quando estava ensinando.
Né? Não temos essa certeza. Eu, pelo menos, não tenho essa certeza de que Jesus estava na casa dele naquele momento. Mas é certo, pelo texto, né, que Jesus estava numa casa, porque foi removido o telhado para que descesse aquele paralítico. Então Jesus estava numa casa. E ali, além de doutores da lei, escribas e fariseus, também tinha uma grande multidão que estava se apertando imagina naqueles cômodos ali para chegar perto de Jesus e ouvir o seu ensino. Quando de repente abre-se o telhado e quatro homens descem um quinto homem, um paralítico, na frente, diante de Jesus. Diante de Jesus. Esse é o cenário que nós estamos olhando. O que a multidão estava procurando em Jesus? O que a multidão queria ali? Provavelmente a grande maioria, não posso afirmar todos, mas a grande maioria procurava os milagres, porque Jesus vinha de uma constante de realizar milagres. E isso gerava uma fama, né? Uma boa fama de que Jesus era uma pessoa que realizava milagres. Então as pessoas tinham doenças, ou elas ou da família, e elas procuravam Jesus para obter essas bênçãos. E algumas até digo que procuravam algum conforto espiritual. Talvez ouviram algumas palavras que Jesus estava dizendo e encontravam ali algum conforto espiritual. E o que os doutores da lei estavam procurando? Claramente, se a gente vê em outras passagens também, nós vemos que os doutores da lei, eles se achegavam a Jesus para medir o que ele estava falando, né? Para esquadrinhar o que ele estava falando, para aferir os ensinos de Jesus, para ver se os ensinos estavam dentro da lei, né? Porque afinal de contas eles eram doutores da lei. E se Jesus estivesse falando algo que não fosse de acordo com a interpretação deles da lei, eles poderiam então dessa maneira acusar Jesus. Então em boa parte era esse o que movia os fariseus a estar atrás de Jesus. E eles vinham da Judéia, da Galileia, de Jerusalém, que nem falava no começo do texto que a gente leu. Eles vinham de várias localidades para ouvir Jesus, porque a fama de Jesus já estava correndo e era bem grande já nesse momento. Tem algo curioso aqui que eu queria comentar, é que Jesus em alguns momentos, em outras passagens, Jesus ele realiza uma cura e ele pede para a pessoa não contar o milagre. Não é assim? Ele falou assim, olha, não diga para ninguém. Né? Não diga para ninguém. E mesmo assim, muitas vezes a pessoa ia lá e contava a cura. Né? A pessoa ficava tão feliz com aquela bênção recebida de Deus, que ela ia, mesmo assim, ela contando. Mesmo Jesus sendo categórico, ou seja, sendo claro, dizendo, não conte sobre o que aconteceu. Né? E a pessoa ia lá e contava. Mas qual seria o motivo de Jesus agir dessa maneira? Falar, não conte. Justamente para não criar uma fama de que Jesus era um curandeiro. Né? Para quê? Porque as pessoas fossem atrás dele somente por causa de cura. É claro, isso é bem evidente. Porém, Jesus realiza uma cura na frente de uma grande multidão agora. Né? Muitos espectadores ali que estavam ali viram essa maravilha que Jesus fez. Né? Mas Jesus faz um milagre em público agora, bem notório, né? Bem notório. Mas não é só um milagre, ele está trazendo, como eu disse anteriormente, um ensino. Ele está trazendo um ensino importante. Que ensino é esse então? Que Jesus está trazendo tão importante, que foi, vamos dizer assim, não sei se é a palavra correta, mas coroado, né? Foi coroado com um milagre esse ensino, né? Foi aferido, já que os fariseus e os escribas estavam ali para aferir o que Jesus estava falando, então o próprio Deus, o Pai, aferiu, vamos dizer assim, né? O ensino de Jesus. Jesus trouxe o ensino e depois o Pai coroou o ensino com esse milagre, mostrando o poder de Deus no Evangelho. Tá vendo? Que coisa maravilhosa. O Evangelho sendo coroado com o poder de Deus. Olha que coisa linda.
Como falamos, né, no verso 19, o paralítico é descido no telhado, né, pelos 4 amigos, e no verso 20, Jesus então começa o ensino que nós vamos falar agora. Olha o enfoque aqui no verso 20. Homem, os teus pecados são perdoados. Irmãos, essa é uma das frases mais importantes do Novo Testamento. Homem, os seus pecados são perdoados. Tá vendo? Aqui Jesus expõe a sua obra. Ele expõe, ainda que não de uma maneira tão ampla. Depois, olhando todo o Novo Testamento, olhando até o Antigo Testamento, nós vamos entender esse homem, os teus pecados são perdoados. Nós entendemos depois que Jesus foi crucificado e derramou o seu sangue, por isso que os pecados foram perdoados, né? Que aquele homem ele recebeu de Deus o dom de ter a fé, né? Ele recebeu a graça de crer, e ele creu, e por isso foi perdoado. Mas olha só que estranho, do ponto de vista humano, humanamente falando, aqueles amigos desceram aquele homem para receber uma cura. Eles não estavam buscando o perdão de pecados. Não é assim? O objetivo daqueles homens, talvez, né, pelo contexto ali que a gente está lendo ali, fica até claro, vamos dizer assim, que o objetivo deles era a cura. Né? Eles queriam a cura. Mas Jesus, antes de oferecer a cura, ele fala, homem, os seus pecados são perdoados. Antes de curar aquele homem fisicamente, Jesus quis curar aquele homem interiormente. Perdoar ele de seus pecados. Perdoar seus pecados. Ou seja, lavar os seus pecados. Tornar aquele homem, de novo, aceitável diante de Deus. Alguém que pode glorificar a Deus, como nós vemos a conclusão depois desse episódio, né? Aquele homem saiu glorificando a Deus. Então, quer dizer, aquela glorificação a Deus que aquele homem dá é aceitável diante de Deus. Por quê? Porque não tem mais pecado ali envolvido. Aquele homem está limpo diante de Deus porque recebeu o perdão do próprio Senhor Jesus Cristo. Primeiro grande ensino dessa passagem. Primeiro grande ensino que nós vamos focar hoje aqui. Jesus é Deus. Como é que a gente vê isso claramente? Olha só, vou fazer uma observação aqui. Essa passagem, como eu disse anteriormente, ela é citada nos 3 evangelhos sinóticos. Nos 3 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Nós sabemos que o 4º evangelho, João, o enfoque é muito grande na divindade de Cristo. Muito claro, muito explícito. Mas isso não significa que nos 3 outros evangelhos também não estejam lá a divindade de Cristo. E nós vemos aqui nessa passagem com muita clareza 3 testemunhas afirmando a divindade de Cristo nessa passagem. Tem um versículo que diz assim, na boca de 2 ou 3 testemunhas conste toda a verdade. Então, o Espírito Santo testemunhando em 3 testemunhas aqui nesse caso específico dessa passagem. Que Jesus é Deus. A divindade de Deus. E como isso fica claro? Olha só, aqueles doutores da lei entenderam isso. Porque se Jesus só tivesse curado aquele paralítico, se ele só tivesse, em vez de ter falado, filho, perdoados são os teus pecados, ou homem, perdoados são os teus pecados, se ele só tivesse falado assim, olha, levanta e anda, ninguém teria ficado escandalizado. Aqueles escribas e fariseus ficariam um pouco chocados, assim, no sentido positivo, né? Falaram, nossa, que interessante, que bom, esse homem cura mesmo. É verdade o que falam dele, que ele cura. E talvez até dessem glória a Deus ali naquele momento. Mas, como Jesus queria ensinar aqueles fariseus da sua divindade,
Ou seja, ele não é simplesmente um homem especial, ele não é simplesmente um profeta, ele não é simplesmente alguém importante. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus que fez-se carne, que se encarnou. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Olha no 21. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Está vendo? Eles sabiam, eles conhecem o Antigo Testamento e eles sabem que no Antigo Testamento é muito claro esse ensino, que quem perdoa pecados tem que ser Deus. Nós sabemos que nós devemos perdoar uns aos outros, não é assim que a palavra nos ensina? Mas nós não estamos perdoando pecados, nós estamos perdoando alguma ofensa que alguém fez contra nós. Mas isso não significa que essa ofensa continue diante de Deus. Mas nós podemos perdoar a ofensa contra nós. Mas isso não significa que a culpa daquela pessoa saiu. Entende a diferença? O que Jesus está perdoando não é uma ofensa contra ele, especificamente, contra a pessoa de Cristo ali na terra. O que ele está perdoando são todos os pecados que essa pessoa já cometeu em vida. E aqui nesse texto fica bem claro que trata-se de um caso de pecado. De pecado. Aquela pessoa, ela estava naquela situação por uma questão do pecado. Do pecado. O pecado em si traz consigo as doenças. Traz consigo a morte. Né? Porque o pecado, lá desde Adão, né? Qual foi o resultado do pecado? O pecado gerou a morte de Adão e de Eva. Né? Por causa do pecado. E por causa do pecado, então, vem se arrastando as doenças, as enfermidades, os males, o homicídio, o roubo, o furto, tudo. Por causa do pecado. Por causa daquela semente do pecado, lá desde o Éden. Então, não adianta Jesus tratar simplesmente o sintoma. Jesus precisa tratar a doença. E a doença aqui, muito claro, a doença aqui é os pecados. Jesus está perdoando as práticas de pecado desse homem, tornando ele aceitável diante de Deus. E só Deus pode fazer isso. Ou seja, ele está se declarando que é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o escândalo dos fariseus. Glória a Deus. Agora vamos focar no segundo grande ensino aqui de Jesus. A questão que nós começamos já a falar. A questão do perdão de pecados e da libertação do pecado. O sangue de Jesus nos trouxe perdão dos pecados. Mas a cruz de Cristo, o que ele padeceu na sua carne, nos traz a libertação do pecado. Pecados e pecado. Aquilo que falávamos há pouco, né, irmão Fábio? Jesus, ele está expondo algo ali, só que não de uma maneira tão clara, tão aberta. Tá? Ele está mostrando numa situação algo muito profundo, disso que nós estamos falando, da questão dos pecados, o perdão dos pecados e a raiz do pecado. A raiz do pecado. Vamos terminar aqui a leitura só para a gente não perder a sequência aqui. No verso 22 diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer, os teus pecados... se atente bem a essa questão dos pecados no plural aqui, né?
os pecados são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sim o poder sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus perdoa-lhe os pecados. Aquele homem creu em Jesus Cristo? Com toda certeza. Ele creu no Senhor. Ele se admirou do Senhor que estava na sua frente. Reconheceu quem Ele era, quem Ele é. E creu no Senhor. E aquela fé foi imputada por justiça. E dessa maneira ele recebeu o perdão dos seus pecados. Foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Ali. Mas o sangue perdoou dos seus pecados. Porém, agora, o Senhor quer mostrar algo além. Ele quer mostrar que aquele homem, além de ser perdoado, olha para os pecados, no plural, os pecados, como algo negativo, algo que você fez, que eu fiz de ruim no passado, algo anterior, né? Algo que eu fiz, que você fez, né? Você ser perdoado de algo que você fez, isso não necessariamente te coloca numa condição onde dali para frente você vai poder não praticar de novo esses pecados, a prática dos pecados. Você ter eles perdoados não significa que você mudou, que você é uma pessoa em condição de realizar dali para frente apenas boas obras, obras que são aceitas diante de Deus. Não. É preciso que haja libertação do pecado. Jesus está falando isso nesse texto? Sim. Porém, não de uma maneira clara, como eu disse. Não de uma maneira clara. Jesus ainda não falava tão abertamente. Ele ensinava para os seus discípulos, em particular, de uma maneira mais aberta. Mas, para a multidão e para os fariseus, ele falava dessa maneira, de uma maneira mais direta, de uma maneira, às vezes, por parábolas, mas não tão clara. Não tão clara ainda. Olha só que interessante. Não precisa abrir. Eu vou ler aqui 2 versículos. Só para expor isso que eu estou dizendo. De que Jesus não falou tão claramente assim. Tão abertamente. Sobre assuntos como esse que nós estamos tratando. Assim. Ele não falou naquele momento específico. Tá? Olha só. João no capítulo 16, no verso 12 e 13, não precisa abrir, eu vou ler aqui, depois você pode conferir em casa. João 16, de 12 a 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo que desce lá em Pentecostes, não é assim? Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, quer dizer, a clareza desses ensinos de Jesus vem por meio do ensino da doutrina dos apóstolos. Os apóstolos é que pegam aquilo que Jesus ensinou e mostram com grande clareza, com grande luz, esmiuçando os detalhes. A gente pode ver os compartimentos, as salas dessa verdade maravilhosa, todos os aspectos que envolvem isso, pelo ensino dos apóstolos, que aprenderam diretamente do Mestre. Então, voltando ali para o texto, a gente vê Jesus falando dos pecados, do perdão dos pecados, mas também falando da libertação. O que aprisionava aquele homem? No caso ali, era notório, porque aquele homem tinha uma paralisia. Então ele precisava caminhar. Por isso que o tema
o tema dessa mensagem hoje é viver graça para viver, graça para caminhar. Então aquele homem recebeu vida primeiro, porque teve seus pecados perdoados, porque foi lavado pelo sangue do Cordeiro. E depois, esse homem recebeu graça para caminhar, e no caso dele foi literal mesmo. Ele saiu ali caminhando e foi para casa glorificando a Deus. Ou seja, ele estava liberto para quê? Para viver uma nova vida, uma nova história em Cristo. Deixando para trás as coisas que passaram, olhando para diante de seus olhos, para frente. Poderia viver então uma nova história em Cristo, onde ele já não era mais refém do pecado, porque foi liberto. Graça para viver, graça para caminhar. Aleluia. E o texto deixa isso tão claro, porque ele não podia caminhar e saiu caminhando. Não é assim? Mas a gente não precisa ser um paralítico para experimentar, um paralítico físico, eu digo, né? Para experimentar essa verdade na nossa vida. Porque muitas vezes nós somos paralíticos espirituais, nós estamos acorrentados por causa do pecado. Mesmo muitas vezes já tendo recebido o perdão dos pecados, ou seja, das práticas do pecado. Ainda sim nos vemos presos em algumas práticas que envergonham a Deus. Por quê? Porque não temos essa consciência de que em Cristo, na morte dele, na cruz de Cristo, nós já recebemos do Senhor a condição para andarmos em liberdade no Espírito, vivermos na liberdade do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Nós precisamos então receber essa consciência de que podemos andar nessa liberdade dos filhos de Deus. Aleluia! Liberdade de obedecer a Deus. Glória a Deus. Então, mostrando esse ensino de Jesus, que Jesus estava ensinando ali para aqueles homens, naqueles dias, mas agora na linguagem de Pedro, que estava lá com certeza e que viu aquilo, tudo acontecendo na frente dele. Ele traz uma luz, então, não digo especificamente só dessa passagem, mas uma luz dessa verdade que Jesus estava ensinando ali, né, para aqueles homens, dessa realidade no Espírito. Vamos ler o texto lá de Pedro, então. No capítulo 3, pode abrir, irmão, pode abrir. 1 Pedro, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 18 ao verso 22 e depois a continuação, os dois próximos versículos do capítulo 4, tá? Então, no capítulo 3, verso 18, 1 Pedro 3, 18. Eu vou ler aqui do meu esboço porque está na versão corrigida fiel. Para esse texto aqui eu prefiro pegar a corrigida fiel, que eu creio que está um pouquinho melhor do que a Almeida Revista Atualizada. Vamos lá, então o texto diz assim: porque também Cristo padeceu pelos pecados. Tá vendo? Lembra que Jesus falou, perdoados são os... Homem, os seus pecados são perdoados, lembra? Então, pecados no plural, tá? Vamos ler de novo. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Olha o que nós estávamos falando de prisão. Tá vendo? O pecado aprisiona a pessoa. Era o que estava acontecendo com aquele homem. Ele estava aprisionado por causa do pecado. Os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura, ou seja, o que é a figura aqui? O que ele acabou de dizer, que Noé, né, eles entraram na arca, Noé e sua família, as 8 pessoas, né, e foram salvas por meio da água, né, por meio... a arca seguramente é uma figura, uma sombra. Eu não gosto muito de usar essa palavra figura, né? Aqui até a tradução como figura, mas
Talvez a tradução mais precisa seria figura, sombra. Porque sombra traz a ideia de... sombra é o antônimo de realidade. Tá? Então, a sombra de uma realidade, ou seja, estava trazendo ali desde Gênesis, naquele episódio da arca, já trazendo a sombra dessa realidade. Que realidade? Que Pedro está explicando. De que Noé entrou na arca, Noé e sua família, e foi salvo daquele juízo de Deus. Foi salvo pelas águas ali. Mas primeiro Noé creu. Primeiro ele teve que crer, porque ele trabalhou 100 anos naquela arca. E a palavra diz que Noé era um pregoeiro da verdade. E então ele pregava para aquelas pessoas e aquelas pessoas não se convertiam. Não se convertiam. Mas Noé tinha ali a palavra de Deus anunciando. Ele estava anunciando a palavra de Deus. E aquelas pessoas não se convertiam. Aí um dia Noé entrou na arca. E a arca se fechou. E a arca é seguramente uma sombra do próprio Cristo. Nós entramos em Cristo. E em Cristo nós somos salvos dos pecados. Ou seja, da condenação de termos praticado pecados. Aquele juízo que viria contra nós. Em Cristo, quando entramos na arca, que é uma figura de Cristo. Quando nós entramos em Cristo, nós somos salvos do juízo de Deus. Do juízo de Deus. Porque em Cristo, o Senhor nos olha para nós e vê somente o sangue do seu Filho que foi derramado. Aleluia. E aquelas almas se salvaram, pela água. Aí ele vai mostrar a realidade agora. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo. Não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Ou seja, aquilo que a gente falou de aspectos negativos e aspectos positivos. Não dos aspectos negativos, porque os aspectos negativos nós fomos salvos antes. Quando cremos em Jesus, nós fomos salvos de todos os pecados. É o que Jesus fez com aquele homem paralítico. Primeiro ele perdoou os pecados. Perdoou os pecados. Mas agora colocou aquele homem, e nós também, numa condição para algo positivo, ou seja, de dar frutos para Deus, de ter uma boa consciência diante de Deus, não uma consciência de práticas de pecado, que ele está chamando de imundície da carne, né? Mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, a arca de Noé, naquele episódio, mostra claramente ali, representa o batismo, onde nós morremos, o velho homem morreu e nós ressuscitamos em Cristo Jesus pela sua vida. Ou seja, um aspecto positivo. De um aspecto negativo fomos para um aspecto positivo. Ou seja, onde podemos viver agora uma nova vida em Cristo. Uma vida que dá fruto para o Senhor, para o reino do Senhor. Continuando o texto. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Agora no verso 1 do capítulo 4, na continuação do texto. Vamos ler os 2 próximos versículos. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, ou seja, ele morreu, ele derramou o seu sangue, ele padeceu na carne lá na cruz. Armai-vos também vós com este mesmo pensamento, ou seja, tendo a renovação da nossa mente transformada. Mente transformada. Nossa mente não é mais refém do pecado. Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Está no singular ou no plural aí? Pecado, singular. Então, ou seja, o que é o pecado? O pecado é aquela raiz, aquela velha natureza humana, a natureza caída do homem,
que nós recebemos desde Adão. O pecado é como se fosse a árvore, e os frutos dessa árvore são os pecados, no plural. Então o pecado é a árvore, os pecados são os frutos dessa árvore. Ou seja, uma árvore, uma macieira vai produzir maçãs, uma mangueira vai produzir mangas. O pecado vai produzir o quê? Pecados. Então essa natureza pecaminosa, que é chamada aqui de o pecado, essa natureza pecaminosa produz pecados, práticas de pecados. Então quer dizer, Jesus não só nos perdoou os pecados, Ele não só resolveu os sintomas, mas Ele resolveu a causa do problema, ou seja, a doença. Também Ele resolveu na cruz. Onde? No seu próprio corpo. Ele mortificou o seu próprio corpo, para que nele nós podemos também sermos mortificados pelo batismo. O batismo mostra essa realidade, expõe essa realidade, que nós morremos para o pecado, morremos inclusive para a prática dos pecados, porque se morremos para o pecado, também para a consequência do pecado, os pecados. Para quê? Para viver uma nova vida em Cristo, uma vida que não está mais acorrentada naquela velha natureza. Nós temos sim essa oportunidade em Cristo, se dermos ouvidos para o seu Espírito e não para a nossa carne, não para os nossos desejos, não para eu mesmo, para os meus pensamentos. Por isso que o nosso pensamento tem que ser renovado. Precisa haver uma transformação de pensamento, uma renovação de pensamento. E essa renovação de pensamento, ela é produzida em nós por andarmos em Espírito. Isso é algo meritório nosso? Não. Isso foi alcançado por Jesus na cruz e na sua ressurreição. Cristo ressuscitou para que pudéssemos também ressuscitar nele. E isso vai acontecer plenamente no dia da volta do Senhor, quando recebermos um corpo glorioso. Naquele dia nós receberemos um novo corpo. Esse corpo que está totalmente liberto dessa natureza pecaminosa. Aí sim, não haverá nenhuma possibilidade daí de pecarmos mais. Por quê? Por quê? Porque nós vamos ter uma nova natureza plenamente. Essa guerra que hoje existe dentro de nós, entre carne e espírito, ou dar ouvido para as coisas da carne, dar ouvido para as coisas do espírito. Essa guerra que existe dentro de nós hoje, não haverá mais, ela não existirá mais. Mas hoje nós já podemos tocar essa realidade. Podemos já sim viver de uma maneira que agrade a Deus. Que maneira? Dando ouvidos ao seu Espírito. Ao seu Espírito Santo, à sua palavra. Aleluia. Dando ouvido à sua palavra e ao seu Santo Espírito. Vamos ler de novo aqui o verso 1 e o verso 2. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Ou seja, nós nele, a nossa carne nele, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Aquele homem, então para fechar o assunto, para nós encerrarmos essa pregação. Aleluia. Glória a Deus. Aquele homem, então, ele recebeu muito mais do que aquilo que ele buscou naquele dia. Muito mais. Ele queria a cura da sua enfermidade, mas ali ele recebeu a vida eterna em Deus. A vida eterna em Deus. A cura só foi um reflexo dessa vida que nasceu dentro dele. Primeiro dentro, depois aquela vida jorrou para fora. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva que jorram para a vida eterna, ou seja, de dentro para fora. Então primeiro aquele homem foi regenerado por dentro, se tornou uma nova criatura. E depois ele estava apto para andar e glorificar a Deus. Não era mais um prisioneiro do pecado.
Foi totalmente liberto pelo Senhor. Salvo e depois liberto. Aleluia. Essa experiência Deus oferece para nós, irmãos. Para nós. Isso é algo palpável para nós hoje. Sermos perdoados pelos nossos pecados. Aleluia. Aquele que está em Cristo já é uma nova criação. Glória a Deus. Mas para quê? Para andarmos em novidade de vida. Para andarmos na renovação da nossa mente. Para andarmos segundo o seu Santo Espírito. Nos inclinando para o Espírito e não para a carne. O Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Em Cristo, nele, primeiro por causa dele. Tudo aconteceu primeiro porque ele fez. Nós não tínhamos nada a ver com isso, porque não foi nós que fizemos o Filho de Deus descer. Foi ele que voluntariamente desceu. Nós não tínhamos esse poder de buscar o Filho de Deus, ou de se achegar a ele. Ele é que desceu. Então ele partiu dele a iniciativa. Ele tomou essa iniciativa de descer à terra e de entregar a sua vida. Não partiu de nós. A glória e honra e louvor seja dado a ele, a Deus. Mas, pela sua graça, a graça de caminhar, nós podemos então, nele, ou seja, dentro dele, como nós vimos aqui no texto de Pedro aqui, dentro dele, andarmos uma nova vida, uma vida aqui, mas segundo a vontade de Deus, como a conclusão aqui desse versículo 2, capítulo 4. Uma vida que age, que anda segundo a vontade de Deus, está vendo? Dentro dele. E depois, por causa dele, dentro dele, ou seja, nele, nós podemos, aí sim, com ele fazer algo, produzir frutos para Deus. Frutos que Deus realmente vai aceitar. Aleluia. Então, irmão, essa pregação, na verdade, foi uma introdução, já fica como uma introdução daquele estudo que nós queremos fazer da Carta aos Romanos, né, que vai ficar para 2020, se Deus assim permitir. Um estudo da escola bíblica, onde nós queremos realmente mostrar toda essa realidade da questão da justificação, até da santificação, mas de uma maneira mais profunda, como o apóstolo Paulo nos expõe ali na Carta aos Romanos, que é maravilhoso. Mas a Carta aos Romanos, ela não deve ser estudada simplesmente pegando textos isolados. O ideal é ser estudada ela por completo, né? Porque ela mesma se explica. Ali tem todo um ensino ali do apóstolo Paulo. Se você tirar trechos do contexto ali, fatalmente vai perder o sentido do ensino do apóstolo, né? Então nós queremos ver isso com mais vislumbre. O Senhor tem falado fortemente no meu coração, já há meses o Senhor tem me preparado para isso, me chamado a atenção, bem no sentido assim, ensina Romanos. Então nós temos que trazer esse ensino, é necessário, é um encargo da parte do Senhor, trazer esse ensino mais profundo em Romanos, que nós queremos pegar a partir de janeiro de 2020, se o Senhor permitir. Amém? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Vamos colocar de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Querido e santo Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua instrução, pelo Teu ensino. Cremos, Senhor, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Primeiro do judeu e depois do grego. Essa palavra poderosa um dia nos alcançou, Senhor, pela Tua bondade. Oh, Deus bendito. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. Obrigado pelo corpo de Jesus que foi pregado no madeiro. E também obrigado, Senhor, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e foi entronizado, elevado à destra de Deus Pai, colocado à destra de Deus Pai. E hoje reina para todo sempre. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque em Ti, Senhor, há esperança para nós, Senhor. Em Ti, no Teu Filho Jesus Cristo, há esperança para nós, Senhor.
Há toda a esperança para nós, Senhor. No Teu Filho, Senhor. E somente nele é que podemos se achegar a Ti. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus Cristo. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos, agradecemos e bendizemos o Teu nome. Que te dieron por tu vida, que le diste tu querer.